os ataques de fora e de dentro contra a igreja, gerando essa cidade, essa igreja em ruínas. Vamos olhar para o laicismo, para o imanentismo dentro da igreja, pela falta de reconhecimento da primazia de Deus, os abusos sexuais dentro da igreja, esse mal terrível. Vamos juntos, vamos estudar essas realidades terríveis. Olá, a paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. A paz de Jesus, eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, nós estamos aqui juntos novamente para conhecer a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Deus que vem falar a nós através de Nossa Senhora, através de Fátima, para nos dar a mensagem de sempre, a mensagem central do Santo Evangelho, mas falando de males concretos e terríveis que viriam a acontecer caso nós não atendêssemos os pedidos dele de conversão, oração, jejum, penitência, reparação, e esses males que têm acontecido. Nós temos visto isso, né? Nós estamos estudando isso. Como os males vêm sucedendo por nós não atendermos esse pedido. E nós temos aqui nessa série, vendo a segunda, a terceira parte do segredo, né? Na terceira parte, olhando para o sentido espiritual, naqueles atos centrais da terceira parte, sempre retomando a visão do Santo Padre passando por uma cidade toda em ruínas, cheia de cadáveres, o Papa todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, meio trêmulo, muito sofrimento. E vemos então que essa cidade meio em ruínas é a igreja, atacada por fora e por dentro, depois do terceiro ato da terceira parte do segredo, quando o Papa, junto com bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, leigas de todas as classes, subindo uma montanha escabrosa, e quando ele chega lá em cima, um grupo de soldados dispara contra ele e contra esses que o acompanham, mata o Santo Padre, e há muitos desses que o acompanham. Então, no sentido espiritual, todos os ataques que acontecem contra a igreja, a ponto de ferir tanto, de chagar tanto, de abater tanto, e como nós vimos na segunda parte, gerando tantos mortos, tanta tristeza, assim, esse cenário de dor e de caos. Vemos, então, os ataques de fora da igreja para a igreja. Talvez nós pudéssemos recordar aí também, nós falamos ataques pela história, né, as difamações várias, mas existem outros, há um pelo menos que nós não mencionamos, muito importante, que é, por exemplo, do laicismo. Essa ideia e essa ideologia de querer afastar inteiramente a igreja, o espiritual e a moral religiosa da vida civil, do espaço público. O cristianismo formou os valores do Ocidente, o valor que nós damos à vida ele é devido ao cristianismo, diversas noções que nós temos, o fato da busca do bem comum, da busca do bem, a dignidade da pessoa humana, são princípios que dependem do cristianismo. O cristianismo marca a civilização ocidental e o laicismo quer o rompimento dessa união da igreja, essa marca que a igreja coloca no Ocidente, na vida. Então, movimentos como a retirada de crucifixos dos espaços públicos, a retirada de quaisquer símbolos cristãos de espaços públicos, né, quereriam talvez, né, se diz, dinamitar ou derrubar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, né, porque não se pode ter esse símbolo cristão, às vezes até também sob a justificativa de ofender outras religiões, o que é inqualificável, né? Mas estávamos vendo os ataques de dentro da igreja, quando a própria igreja se traz, se fere e causa males terríveis, né? E por isso nós vemos essa cidade em ruínas e tantos cadáveres dentro da igreja, né? Bem, em um ataque genérico, assim que nós podemos dizer do nosso tempo, é essa ideia laicista. Na verdade, é a perda da fé mesmo, de que a igreja teria que se preocupar mais só com o social, que a igreja deveria lutar só pela justiça social, justiça nesse mundo, fazer o bem, enfim, fazer a justiça materialmente nesse mundo. Mas esse não é só o papel da igreja, e não é nem o papel fundamental da igreja. A igreja só busca a justiça, o bem nesse mundo, porque o Senhor quer a justiça e o bem. O papel fundamental da igreja é transmitir o Senhor, é fazer o Senhor reinar, é fazer o reino de Deus no sentido de o reino de nosso Senhor Jesus Cristo já acontecer nesse mundo.
E se faz isso a começar pelas realidades espirituais. Oração, jejum, penitência, reparação. Não é à toa que é isso que Nossa Senhora pede. E é necessário, diante dessa tentação e diante dessa proposta, de a igreja se restringir aos elementos de justiça material, mundana, nos recordarmos disso, de que o fundamento da justiça é o próprio Senhor, de que o ser humano por si próprio ele não é capaz de realizar essa justiça. Nós nos esforçamos, nós buscamos, nós lutamos, nós fazemos o melhor, mas se nós não buscamos a Deus acima de todas as coisas, por isso que o primeiro mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas, nós acabamos não conseguindo fazer justiça, acabamos não conseguindo fazer o bem. Por isso nós nunca podemos deixar de dar primazia à vontade de Deus, de dar primazia àquilo que o Senhor é, o que Ele determina, o amor a Ele, o culto devido, a Santa Missa, a oração pessoal, a conversão de vida a Ele, a entrega de vida a Ele. Muito importante que a igreja não caia, então, no erro de achar que pode buscar uma justiça que não esteja fundamentada no amor de Deus, no seu sacrifício da cruz. E existe um outro mal, um outro ataque à igreja, de dentro da igreja, do nosso tempo, que talvez muitos queriam que se falasse disso antes, nós vamos falar agora, que é terrível e dolorosíssimo, que são os episódios de abuso sexual dentro da igreja. Abusos sexuais cometidos especialmente por clérigos, ou religiosos, pessoas de igreja. Infelizmente nós vivemos numa sociedade em que essa é uma tônica, é um delito que está muito presente, porque nós vivemos numa sociedade muito sexualizada, uma sociedade sem regramento, sem limites à libido, com uma moral sexual laxa. Eu sou promotor de justiça e trabalho hoje numa promotoria criminal que tem uma competência especial, atua em todos os delitos sexuais da comarca em que eu atuo. Então são muitos, eu vejo muito isso. A grande maioria não é de clérigos, de religiosos, A grande maioria dos abusos é intrafamiliar, O que também é uma realidade terrível e dolorosíssima. Eu, como pai, muitas vezes eu não acredito no que eu vejo, Padrastos, tios, avós, pais, abusando de filhas, e especialmente filhas, É uma coisa inimaginável, mas nós vemos, é uma realidade que está aí. Mas a igreja se ressente dos ataques que são os abusos por clérigos. Então, a igreja está tendo que enfrentar isso e tem que enfrentar com muita coragem. Não existe, cometido um abuso, não existe outra solução senão a punição mais grave possível, porque o delito é muito grave. Existem as sanções do direito civil, do direito penal, criminal, mas do Estado, e existem as sanções eclesiásticas que devem existir. O direito é contraditório, você faz a prova, mas a situação que está ali, ela precisa de punições gravíssimas. E nós não podemos nos equivocar e não devemos ter dúvidas de que esses males eles têm que ser punidos. Porque algumas pessoas, ingenuamente, acreditam que, porque foi um sacerdote abusador, talvez não se deva falar, não se deva denunciar. Não é assim. Porque é da igreja. Não é assim. Papa Bento XVI, especialmente o Papa Bento XVI, acima de todos, também São João Paulo II, também o Papa Francisco, o Papa Leão, certamente vai ter a mesma postura que está assumindo agora, mas nós vimos mais os papas anteriores, recém chegou, e em especial o Papa Bento XVI, ele disse, temos que punir gravemente, nós temos que combater gravemente. E é uma ilusão, é um equívoco achar que se está agindo contra a igreja quando se denuncia um abuso sexual. Não está se agindo contra a igreja, se está agindo defendendo a igreja. Porque o que ataca a igreja não é a denúncia de um delito sexual, é o delito sexual. O religioso, o sacerdote, ou o leigo que comete um abuso sexual, ele comete um pecado, a igreja sempre diz, esse é um pecado que tem uma vítima específica, uma vítima especial, acima de tudo contra aquela vítima do delito mesmo, que foi abusada. Mas comete um delito também contra si próprio, contra toda a humanidade, contra Deus e contra a igreja. Todo o pecado atinge a Deus, todo o pecado atinge a igreja. Assim também os abusos sexuais. Então os abusos sexuais são pecados contra a igreja. E denunciá-los e puni-los é defender a igreja. Então não se precisa ter essa dúvida. A igreja tem feito um esforço, tem criado comissões para monitorar isso, é ótimo.
porque tem que se punir sempre. Havendo o caso, tem que ser levado. É preciso dizer que esses números não são tão grandes assim. Como eu disse, eu trabalho numa atuação criminal especializada nisso. Está longe de ser a maioria dos delitos. Nós podemos dizer que é uma infiltração do mundo na igreja, esses delitos dentro da igreja, que tem que ser punidos. Mas no mundo ele está muito diluído e precisa ser punido. E a igreja está punindo, está sancionando. Acontece que alguns casos que existem, às vezes há alguns poucos casos, que esses poucos casos, eles são extremamente danosos. Vou citar 2 casos, os mais clamorosos da igreja nas últimas décadas. Acima de todos é do cardeal Theodore McCarrick, dos Estados Unidos, faleceu recentemente, condenado por muitos abusos, muitos abusos. E isso é terrível, porque uma criança, uma vítima, uma adolescente abusada por um clérigo, como é que ela vai voltar a ter confiança num outro clérigo? Eu atuo nisso. Todas as vítimas apresentam um trauma do abuso sofrido. Tem dificuldade, às vezes, de lidar com homens, tem dificuldade de lidar com pessoas do sexo masculino, que foi abusador, pessoas mais velhas. Quando é um clérigo, acontece a mesma coisa. Um sacerdote muito sábio, com quem eu conversei certa vez, ele me dizia que a perda da ordem, do estado clerical, para um sacerdote que comete esse delito, ela é absolutamente necessário, porque esse delito torna impossível uma vítima dele olhar para esse sacerdote abusador e ver nele outro Cristo, Alter Christi. É impossível. Então tem que ser afastado do estado clerical, reduzido ao estado laico. É imprescindível. Então, o caso do cardeal Theodore McCarrick, muito entranhado dentro da igreja, apoiado pela chamada máfia de St. Gallen, por outros dentro da igreja, ocultado durante muito tempo, que precisava ser punido, foi ao fim punido. Mas um caso que trouxe, aí você vê, às vezes, centenas de vítimas com esse trauma com a igreja. Isso é um dano irreparável. Por isso tem que ser tão punido assim. E o outro do padre Marçal Maciel. Também várias vítimas, causando um trauma contra a igreja, enfim. Foram punidos ao fim, os 2 já são falecidos, mas existem outros e são exemplos para todos os casos. É preciso dizer que também aí acontecem ataques, não só esses ataques dentro da igreja, essas traições dentro da igreja, como ataques de fora. Porque muitos padres inocentes também são acusados. Também acontece isso. Nós temos casos aqui. O mais famoso de todos, o caso do cardeal australiano George Pell, acusado injustamente, depois inocentado de tudo, também já falecido. Então, isso acontece. Ataques de fora e de dentro. Falsidade em relação a isso, mas os abusos verdadeiros que precisam ser combatidos. E se nós conhecemos algum, nós temos que levar a cabo o conhecimento para mover toda a máquina pública e eclesiástica para sancionar. Esses terríveis males, esses males da igreja do nosso tempo. É a igreja meio em ruínas. É a cidade em meio em ruínas, cheia de cadáveres. E o Papa todo acabrunhado de dor e pena quando andava vacilante. Então é isso. Com isso, nós encerramos as interpretações. Haveria outras, mas nós vamos fechar por aqui. As interpretações da segunda e terceira parte do segredo, dos danos delas, como danos espirituais. E vamos um pouquinho, alguns vídeos, poucos, acredito, ver das representações físicas mais individuais. O atentado contra São João Paulo II e a caminhada do Papa Francisco sob a Roma atingida pelo Covid-19. Vamos ver representações que se relacionam com essa imagem da segunda e terceira atos da terceira parte do segredo. Importante, fique conosco. Se você gostou, se você achou importante, curta, compartilhe, divulgue o canal, comente, conheça as nossas outras séries, os desafios para o cristão no século XXI, entender essa realidade à nossa volta, e os tesouros da igreja. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.